Estrategistas do Reino, estamos aqui com Daniel Félix, um amigo de infância, um viajante nato. Ele fez o que todo mundo gostaria de fazer, chutou o balde. O Daniel está no meio de uma cidadezinha, San Castiano, na Itália. Ele está em trânsito para variar, então a gente pegou ele no meio desse espaço para poder falar um pouco com a gente de uma vida agitada. Ele abandonou tudo em 1999, saiu do Brasil, foi para a Itália e de lá ele construiu uma história incrível de viagens, de sucesso, de crescimento, de trabalho. Foi com US$ 600 no bolso, fez um pouquinho mais que isso, né, Daniel? E aí conseguiu sobreviver, casou, está viajando o mundo, conhece mais de 50 países, tem conexões no mundo inteiro, conexões estratégicas, é chamado para consultorias aqui, consultorias ali, está transitando entre países, e esse fato de transitar entre países, de conhecer nações, de poder mostrar a cultura de uma nação para outra, às vezes uma nação muito próxima. Você está ali trabalhando na Espanha, mas a Itália quer entrar na Espanha. Você está ali trabalhando na Itália, mas a Itália quer entrar na Noruega, quer entrar na Finlândia, quer entrar na Alemanha. Tem uma cultura local, tem um marketing local, tem um mercado local, tem uma pesquisa local, tem uma inteligência local. E ao invés de você, quando você estuda apenas, quando você lê apenas, quando você aprende por livros, vídeos e mentorias é uma coisa, mas o Daniel resolveu viver. E nada melhor para um marqueteiro nato do que conhecer o público que ele fala, do que está lá dentro, de criar conexões internas. Isso é uma estratégia. Estrategistas do reino entendam. A informação que é a base da nossa pirâmide, que tudo começa ali no nosso triângulozão de informação, poder e criatividade, a informação é muito importante quando você bebe da fonte correta, quando você está lá, conecta. Agora, por exemplo, está aí, ele tem mais de 130 mil fotos, arquivos, histórias, vídeos de locais, pessoas conectadas. Deve ter dezenas e dezenas de milhares de pessoas, conversas. A cabeça dele é um data center ambulante. Daniel, por favor, gostaria que você falasse um pouco agora de você. O que esse sentimento de conquistar o mundo, de viajar, pisar por todos os lugares, sentir, que te fez um ser diferenciado no nosso grupo, nossa equipe? A gente olha para você e fala: caramba, o Daniel tomou uma atitude que muitos de nós gostaríamos de ter tomado. Cara, assim, parece uma brincadeira, mas assim, por alguns anos, ah, já morando aqui na Itália, eu estava morando em Milão, mas trabalhava muito, todos os dias, sabe? Aquela vida de empresário, você tem que, até nos sábados e domingos, você sempre tem que estar atento no meu caso, era uma agência de marketing, então, a estar atento às campanhas dos nossos clientes, sempre em cima ali do relógio. E justamente isso, ouvindo histórias, às vezes mais próximas, ou algumas mais distantes, de gente assim que de repente a gente vai chegando numa certa idade, de repente chega e fala assim: ah, eu estou com um problema de saúde, alguns mais sérios do que outros, e, e aí você fala assim: puxa vida, o que eu mais quero, o que eu sempre quis foi viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras. Sim, mergulhar realmente nessas outras culturas. E o que aconteceu? Vendo que tinha pessoas que não podiam mais fazer isso, eu falei assim: puxa vida, se acontece isso comigo, eu estou esperando o quê? Estou esperando terminar, ir em pensão, ou pegar minha aposentadoria e começar a pilotar minha cadeira de rodas melhor que todo mundo? Não, entende? Assim, o tempo e o em direção a mim. E o tempo, um tempo de qualidade, um tempo que você possa administrar esse tempo e não ser administrado por ele. Isso, meu amigo, é uma coisa que não tem preço. Assim, uma vez que eu fiz isso, eu até hoje não consegui mais voltar. Então, assim, não é dinheiro o problema. Porque o dinheiro a gente ganha, a gente gasta, a gente perde, a gente reganha de novo, é tudo muito fluido. Mas o tempo, ele é linear
não tem jeito de recuperar aquilo que você perdeu. Que Então, maravilha. aí é por isso que eu estou aqui. É por Isso isso que eu é, estou ainda aqui nessa estrada. Esse é o maior dos ensinamentos, né? Como a gente valorizar cada segundo dessa vida, né? E a gente percebe hoje, Daniel, as pessoas perdendo muito tempo em redes sociais, bebendo conteúdos vazios, enchendo a mente. Aqui no Brasil está uma doença, são 3 horas e meia em média por dia. Você já imaginou? 3 horas e meia em média. Calculando basicamente, se você tem 15 horas acordado, 16 horas acordado por dia, cara, você tira o que você precisa de coisas básicas como comer, tomar banho, tal, 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 sobra, sei lá, 7, 8, 12 horas por dia para você. Né? Você está jogando um terço da sua vida fora, num scroll infinito, de uma dopamina boba. Né? E eu sei, o índice global é 2 horas e meia, parece, por dia. Ou seja, criaram-se Aqui na Itália está mais alto, hein? Está mais mais alto, né? alto. Nós estamos É. quase perto de 5. Não. Olha isso, e a gente está falando de países como Brasil e Itália, cuja vida para fora é bonita, né? O povo é bonito, o povo é agradável, comunicativo. Você está em ambientes, né? Montanhas, você está em mares, né? A Itália tem rios, montanhas, mares, cachoeiras, é linda a Itália, né? O Brasil é maravilhoso Maravilhoso. também. E a gente fica preso numa tela, vendo a vida dos outros, bebendo de uma dopamina que não vai nos acrescentar em nada. Enfim, é uma arte poder se desconectar. E você se desconectou um pouco mais amplamente, né? Você saiu, você foi para a Itália, e da Itália você já estava fora da sua cultura, né? Bebendo de uma nova cultura, e aí você tomou uma decisão de beber de outras culturas, o que acabou te gerando novos negócios. Queria fazer algumas perguntas para você, agora um pouquinho mais voltadas ao estratégico de crescimento de uma pessoa que quer sair do Brasil e gostaria de tomar a sua atitude. Qual que seria o primeiro país? Qual que você acha que é o país mais acolhedor dos 50 que você conhece para um brasileiro iniciar sua vida com US$ 600? Esse é o desafio. É, primeira coisa que eu acho que eu tenho para dizer sobre isso, mais do que destino, é o fato de que parece que nunca é a hora certa. Porque quem já foi, você fala, pô, lógico, o cara já foi, né, meu? Eram outros tempos, certo? Há 25 anos atrás era muito mais fácil. É sempre essa desculpa. Quando eu vim para a Itália em 99, tinha vários amigos que já tinham ido morar nos Estados Unidos, outros aqui na Europa e tal. E eu falo, lógico, eu não vou porque agora está difícil. Já não está mais fácil como antigamente. Então, assim, nossa, a hora que derem e quiser realizar, é você que cria esse ambiente. A mesma coisa eu digo com os destinos. Porque, assim, depende um pouco da questão da pessoa, se sabe falar outras línguas, se já sabe falar a língua do destino ou não. Lógico, o inglês, o espanhol são línguas básicas, digamos, fundamentais para você é, menos dificuldades, digamos. Porque, na verdade, quando eu cheguei aqui, o meu inglês era aquele básico, assim, de um pouco de cultura inglesa aqui pingada aí durante a, a infância, a adolescência, mas nenhum inglês não tinha nenhuma certificação, não tinha nada disso. O espanhol nunca tinha falado, o italiano menos ainda. Então, assim, tem as dificuldades? É impossível? Não, não é, porque hoje eu falo essas três línguas e mais o português, falo fluentemente todas elas e escrevo. Então, assim, a menos língua, estou falando da Europa, Portugal. Portugal, Portugal, primeiro Portugal. país. Nesse momento, eu acho que está complicado. Para Assim, Portugal, né? exato. Porque esses últimos anos, eu fiquei muito tempo lá. E tenho muitos amigos portugueses e tal. E, meu, é uma invasão. Os De brasileiro. brasileiros invadiram Portugal. Então, em alguns centros, como Lisboa ou mesmo Porto, adoro Porto, uma cidade linda de se morar, de se viver, é, mas você começa no dia a dia, você começa a identificar essa presença. E digo, em alguns pontos positivos, porque de repente fica mais alegre, o português é sempre
assim, né? Ele é mais fado, ele é mais pesado, o português É, assim, europeu, assim. E vem essa alegria brasileira. Junto com ela vem também os um problemas monte brasileiros, de, cultura. de problemas brasileiros que são internacionalizados, exportados, digamos assim. Eu não sei, assim, a Itália, eu já vi essa Europa de cabeça para baixo. Todos os lugares, desde os pequenos, todos não posso dizer, né? Mas assim, muitas cidades, desde as pequenas, viajando em moto, antes mesmo de sair definitivamente de viagem, que foi isso, foi em 2019, que eu não tenho mais casa, digamos, eu não tenho mais nada. E não tenho mais boleto também. Isso é uma coisa para se pontuar, digamos. Mas antes disso, em outras viagens, eu fiz cidadezinhas pequenas em vários países e tal, aqui na Europa. É, a Itália é um lugar que o brasileiro é muito bem recebido, para Tá. falar a verdade. A Eles sua, gostam do brasileiro. a sua residência fiscal é Itália. É Itália. É Itália. O seu passaporte hoje qual é? Meu passaporte hoje é brasileiro e É italiano. italiano. Você tem dupla E cidadania. italiano. Só que a dupla cidadania, como muitos têm a facilidade, digamos que, ou fortuna, não, de ter algum parente ou um descendente italiano, eu peguei por residência. Tá, E para pegar por residência, você precisa ter 10 anos de residência legal, tá. renovando um permesso de sojourno, uma coisa assim. E daí, a partir desses 10 anos, você pode requerer a tua cidadania. E para mim demorou outros 4 anos. Tá. Por quê? Depois que você pega a residência, na verdade, a única diferença que você tem com um permesso de sojourno, que seria o equivalente a um green card americano, digamos, é você não é um cidadão, mas tem todos os direitos de um cidadão italiano. A única coisa que muda é que internacionalmente você não é italiano, então você não tem um passaporte. Mas internamente no país você tem iguais Todos os direitos. direitos. E eu demorei muito para tirar minha cidadania. Tirei depois de ter saído de viagem, agora, depois de 2019, que eu dei entrada no meu. Já fazia 20 anos que eu estava na Itália. Por falar em direitos, qual desses países que você não só viajou por longo período, mas que você realmente habitou, que dá mais direitos ao cidadão? Qual que você sentiu que tem o maior retorno pelo imposto pago? Bom, a comunidade europeia é uma coisa bem legal porque ela já começa te dando direito à saúde, onde quer que você esteja. Então é como se você tivesse um SUS um Não, pouco melhor que do melhor. que funciona aí, mas assim, em qualquer país. Eu tenho uma teoria, que eu não sei se é minha ou é uma conclusão de várias outras, mas assim, o ser humano, ele é um animal que mais nos hemisférios, nas pontas, no norte ou no sul, nos extremos, ele, ele fica menos simpático, ele fica mais trabalhador e as coisas funcionam. É o frio, né? A O temperatura mais fria, né? próximo é o frio, é o É o frio. frio. E menos luz também no inverno, aquela É. coisa assim e tal. Você sai menos de casa, você faz menos conexões, tem toda uma relação. Aí eu tenho as minhas dúvidas, hein? Essa coisa É. do menos conexões, eu tenho as minhas dúvidas. Mas assim, tem conexões diferentes, modos de se conectar Sim, diferentes, sim, você não está no direito. ao vivo, você não está ali no dia a dia, numa praça, Exato, num exato. campo, numa praia, onde Bravo, você exato, tromba nas pessoas, né? Você não tem. exato. E ao mesmo tempo, quando você chega próximo do Equador, as pessoas te acolhem de braços abertos, dormem na sala para te oferecer um quarto É isso. deles, para É você isso. dormir, certo? Só que não funciona assim, é devagar, é uma coisa que você fala assim, não, vamos deixar para amanhã. E aí, nesse meio dessa simpatia toda, aparece a malandragem. É, Porque a malandragem nada mais é do que uma maneira do cérebro de falar assim, puxa, eu tenho que fazer aquilo, mas será que tem outro modo para mas
deixar meio que de fazer, fazer meio pela metade, ninguém vai ver mesmo, sabe aquela coisa assim? Então, na verdade, não é Então, mais o jeitinho brasileiro, é o jeitinho equatoriano, da linha do Equador eu acho, de cara, eu ser, acho, né? porque mesmo na Itália, a Itália é pequenininha entre, assim, em comparação com o Brasil, mas a diferença de Milão para Nápoles é Absurdo. absurda, entende? É absurda. Então, assim, é um outro país, é um outro jeito de se comportar, É, é, um, então, um, assim, eu um criou a moda, o outro a máfia, né? A gente tem que. exatamente, mas assim, eu, eu gosto muito de, por imprensa de parível, como se diz, não, assim, eu gosto muito de ser pontual, apesar do meu atraso hoje aqui, mas assim, ser pontual, eu vejo que as coisas funcionam muito, assim, a Dinamarca e para a Noruega, cara, é a É mesma impressionante. coisa que entrar numa máquina do futuro, cara, é lindo, É, tem 15 anos na frente. É uma coisa impressionante quanto os caras estão anos na frente mesmo. Mas isso comparando com a Europa, não estou nem pensando na América Latina, digamos assim. Mas lógico, os frios não tem luz. Isso parece que não é nada, mas assim, eu agora, por exemplo, estou aqui passando o inverno. Engraçado esse comentário que eu estou para fazer, porque assim, faz 7 anos, cara, que eu quase não peguei inverno. Por quê? Porque você viaja, eu e a minha mulher, a gente viaja onde está 21 graus. que legal, que Entendeu? legal. Então eu não pego nem calor extremo e nem inverno Que extremo. legal. Poxa, Entende? Daniel, a gente estava discutindo agora sobre uma estratégia, sobre você estar aí nesse seu flow de viagens, entendendo o que esse seu acervo histórico pode fazer. Cara, me veio aqui agora, o foco talvez seja esse. Se você criar um roteiro dos 21 graus. Não sei se você já tinha isso em mente, mas, cara, eu acho que isso pode impactar muita gente, porque tem muita gente que se identifica com isso, que não quer nem o quente nem o frio. Né? O roteiro dos 21 graus, os melhores países, as melhores datas para você estar a 21 graus. Cara, muito interessante. Eu acho que você pode Eu faço avançar isso há nisso. 7 anos, exato. Você Há faz isso sete há anos, 7 anos. Né? exato. E olha, assim, falando um pouco agora da minha perspectiva, eu sou um cara que mergulhei no mundo cristão há muito tempo, eu entendo os ciclos dos 7 anos, e 21 são 3 vezes o 7, ou seja, tem uma numerologia aí, eu acho que de você trazer para as pessoas que querem viver nos 21 graus esses três. Por que você estava me dizendo? O que eu entendi? Você falou assim: olha, Hércules, eu viajo, quanto mais eu me aproximo de lugares frios, mais as coisas funcionam. É mais um reloginho suíço, é mais uma coisa conectada. Eu pareço que estou indo para o futuro ou estou indo para o passado. Então, se você quer viver nostalgicamente, você se afasta dos polos. Se você quer viver mais com conectadamente com pessoas mais calorosamente, você vai mais para o centro, vai mais para o centro da Terra, como se o centro da Terra fosse um centro de calor e os polos fosse sim um centro de evolução. Né? A gente poderia duas setinhas, Eu e a gente acho, percebe isso também, né? Aqui mesmo no Brasil, claro, as cidades mais quentes, mais litorâneas, elas têm uma cultura, não de malandragem, mas de você querer poupar o tempo, querer ganhar exato. tempo, dar um jeito de ganhar o tempo. E quanto mais fora, mais longe dessas cidades você está, mais organizadas elas são. Né? Mais longe dessas cidades ou dos lugares quentes você está, mais Exato. organizados são. E a organização dá ROI, né? Dá retorno sobre investimento. Né? Então, esses países Exato. mais organizados fatalmente vão ganhar mais. Uma rua mais organizada vai permitir que as pessoas cheguem mais rápido no trabalho, vai dar mais dinheiro. Né? Um trabalho organizado vai permitir com que as pessoas produzam mais, vai dar mais dinheiro. Uma casa organizada vai permitir você comprar menos, vai dar mais dinheiro, vai sobrar mais dinheiro. Em tudo isso, né? Agora, enfim, mas isso é meio cultural. Se a pessoa também quiser viver de boa, no calorzão, conectada, ok, mas pelo menos que ela saiba. Mas eu gostei dessa dos 21 graus. Se você fizer o guia, eu vou seguir. Eu vou, assim, é uma coisa que a minha mulher, eu não me importo tanto com o frio. E a minha mulher odeia o frio. Tá, Frio, digo frio mesmo, né? Um extremo. zero para baixo aí já começa a incomodar realmente. Mas, e eu me incomodo muito com o calor, cara. Eu não Tá. aguento muito calor.
assim, frio, frio, porque o frio me agasalha. E no calor eu não tenho um ar-condicionado, eu tenho uma piscina, porque senão eu fico mal ali, eu não gosto mesmo. Então a gente decidiu meio que automaticamente, foi uma resultado entre as escolhas que a gente fez, de realmente fazer esse itinerário de acordo com as épocas, o itinerário de saída, né, de partida. Que a gente saiu da Itália, subimos até a Rússia, depois Finlândia, Noruega, Dinamarca, tal, descemos, fizemos o norte da França, depois descemos um pouquinho, norte da Espanha, Portugal, e enfim, isso foi o primeiro ano nosso. Uma coisa Hum, que eu acho que vai sublinhar nessa coisa é que morar, escolher uma vida dessa é diferente de viajar. sim, até de E isso, logística, né? de logisticamente fala, é uma outra É, história, a gente o faz que um que outro. você leva para uma viagem de um ano, né? Cara, Assim, é uma mente, muda, né? não, o que eu levo não, o que, que eu tinha que largar a minha casa. Sim, olha isso. O que que eu deixo Então, para uma na viagem de hora, um ano? Mudou. não, e o lance é o seguinte: vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir. Demoramos 2 anos, eu e a minha mulher, com etapas planejadas no Excel, ok? De que até aquele dia a gente tem que vender a geladeira, ou doar a geladeira, ou jogar fora a geladeira. Sabe assim? Tinha datas para isso. Que legal. Então, foram 2 anos que, enquanto for uma geladeira, cara, não é nada. Uma televisão não é nada. Uma cama, um armário, isso não é nada. E aquele reloginho que a tua avó deixou para você? Poxa vida. Poxa, Cara, deixar. isso foi assim. A gente empacou. No nosso Excel, foi a coisa que a gente falou: meu, isso aqui não dá. Os artigos Entende? Não emocionais. dá. Exato. E fotos, a gente é da época de fotos analógicas ainda, de coisa. Faço com aqueles álbuns todos, cara. Digitalizei todos eles, Cara, uma por uma. Isso na nuvem, porque ela não podia nem levar um lógico, disco, vamos dizer lógico, assim. não dá. Não? E o reloginho da nona, da avó, estou dando um exemplo, assim, tem muitos Maravilhoso, reloginhos na lógico. nossa vida, É certo? emocional, lembranças emocionais. E aí eu te falo, é muito doido isso, mas é liberatório, eu te digo. Porque quando você tem esse reloginho, e você sabe onde ele está, certo? Ele está lá no fundo daquele armário que você nunca abre. E aí você me diz, você só vê esse relógio a cada vez que você faz uma mudança de casa. Você não abre esse armário para ver o reloginho da sua avó. O reloginho da sua avó está dentro de você, não está no armário lá atrás. E aí você solta o reloginho Que e dá uma maravilha. vida nova para esse reloginho, Sim, para alguém que uma vai outra usar. pessoa que vai usar. E o reloginho da sua avó continua no mesmo lugar onde você deixou, dentro do teu coração. Então, uma viagem de um E, ano, ela começa não planejando o que você vai levar, mas o que você vai deixar. Isso é um ensinamento fantástico. É abrir mão do cara, passado para poder viver o presente. e eu te digo, eu comprei uma van nova, um camper, não pequenininho, que dorme em cima, aqueles meio românticos dos anos 60, sabe? Você levanta o teto para dormir, Legal. é bem pequenininha e tal. E deixamos, assim, o mínimo necessário, do tipo, puta, menos que isso eu não vivo. Quando a gente, na data que a gente tinha predeterminado, queríamos partir, a gente carregou a van, não tínhamos lugar para entrar. Com o mínimo. Você fala assim, menos que isso eu não vivo, cara. E a gente teve que ficar uma semana a mais. Eu já tive que tinha devolvido o apartamento. Então eu tive que ir para casa de um amigo, a gente rever de novo isso e falar assim, não, 5 pares de jeans não importa. Eu vou ficar com dois. Eu vou usar três. Cinco, não importa, ficar com dois. E a gente teve que reduzir isso, e mesmo assim a gente saiu carregadinho. E começamos a viagem. Depois de um ano, cara, a gente tinha a metade das coisas. Ah, que maravilha. Você não usava, você ia se descartando. Não uso mesmo, vou Hoje, descartar. hoje eu tenho 7 camisetas, Maravilha. 10 calças jeans,
Não precisa mais que isso. Dois pares de tênis e já. E quando uma camiseta começa a falar assim, ah, não quero essa, você dá, E boa, pega, essa e lógico. Compra cara. outra. Compra outra. Exato. Ah, teve um fotógrafo, eu não me lembro o nome dele, mas ele fez um estudo colocando todas as coisas das pessoas para fora de suas casas, no mundo inteiro. Cara, foi muito interessante. Você vai vendo a cultura de acumular em alguns países e a cultura de não acumular em outros. Cara, quando o cara do iglu, imagina um esquimó, colocando tudo para fora, cara, tinha coisas básicas de sobrevivência. Duas Exato. peles, dois sapatos, porque se um molhar, o outro está secando. Você tem Exatamente. você tem ali duas ferramentas para caçar e só. E só. Quando Exatamente. você vai para uma Exatamente. casa de um americano, cara, era uma. O americano ele tinha. Não cabia na foto o que o cara. O que era uma montanha maior do que a casa. Parece que dentro daquela casa É isso tinha mesmo. tinha compartimentos de guardar as coisas. E eu vejo muito isso. Cara, eu acho que é uma cultura boba mesmo do ser humano, a de acumular matéria. E não só, e vou além, não só acumular a matéria dentro da casa, mas como acumular qualquer matéria. Né? Porque é uma coisa, a nossa vida é tão passageira e você identificou isso com uma maestria, né? Cara, o tempo é a única coisa de valor que a gente realmente tem. E o que eu carrego me atrapalha o tempo, tá me tirando o tempo, eu tenho que cuidar, tenho que lavar, tenho que limpar. Um cara que tem Eu ia cinco, falar exatamente isso. o cara que tem cinco Porque pesa, casas, cara. Pesa. Você entende? pesa. Na hora que você não tem mais as coisas, te dá uma sensação de falar assim, nossa, e agora? Porque Sou esse livre. agora vira uma coisa tão linda, tão Isso, leve, cara. É uma coisa, que uma sensação delícia. muito legal. O Muito menos é legal mais mesmo. mesmo, né? O menos é Nossa, mais mas assim, mesmo. não tem palavras. Às vezes a gente, lógico, às vezes fica na casa de amigos, sabe? Assim, ah, não, fica aqui com a gente, dá não sei o quê. Cara, eu chego na casa de alguns que eu falo assim, meu, pra que você tem tudo isso? O Elon Musk também Sabe fica na assim? casa de amigos, cara, relaxa. O Elon Mas, Musk vive. mas olha, é uma coisa doida como ah, tem essa necessidade, digamos assim, de ter aquilo para um dia, ou não jogar fora pra um dia. Que isso te faz assim, na hora que você for mudar de casa, são caixas a mais, cara. É dinheiro, você entende? Ao invés de ficar mais rico em dinheiro, na verdade, o que eu fiz foi abaixar esse tipo de custo inútil. Porque é inútil, cara. É Inútil. inútil. Eu posso provar isso, é É inútil, cara. É uma totalmente coisa. inútil. Totalmente inútil. Não, Serve para não, nada, não, nada. nada. Você falando isso me veio uma imagem daquela bola de aço presa no pé. Só que ela não tem uma Exato. bola ali no pé. Ela tem as coisas que você foi acumulando, né? E de um lado Tem. estão essas coisas que você acumulou a vida inteira, que vai te arrastando e você tem que administrar tudo isso e te impede de avançar. E do outro lado, na outra perna, você cria uma bola emocional daquilo. Eu dependo daquilo. Então são duas bolas de aço que as pessoas colocam no pé que impedem ela de avançar em qualquer setor, qualquer lugar, em viagens, em liberdade. Cara, o menos sempre foi mais. E acumular menos coisas aqui e mais coisas no coração, né? Você tá, deixa o passado, deixa as bobagens do passado. É uma aula, Daniel, você é uma aula. A gente vai ter, Obrigado. você é uma Imagina. aula de vida porque você tomou a atitude. Uma coisa é você tomar o teu sentimento. O sentimento todo mundo tem. Agora, tomar o sentimento, e falar em 2 anos eu vou me livrar de tudo o que eu tenho, em 2 anos, se qualquer pessoa aqui que está assistindo, qualquer empresário que está assistindo, falar assim, em 2 anos você vai vender sua empresa, vai vender sua casa, vai vender seu carro, vai vender suas coisas, vai colocar tudo que couber numa van, porque, cara, você está numa viagem que você tem que, daqui a pouco, você tem que colocar tudo que você quer dentro de um caixão, né? As pessoas não olham para Eu vou, isso, né? vou te falar uma coisa que agora eu não tenho mais a van, já há alguns anos. Olha isso, E nós estamos, eu e a minha mulher, cada um com uma mala média. uma mala média. Ou seja, da van, da necessidade de ter uma van para caber algumas coisas, hoje você já viu que nem disso vocês dependem. Não, Vocês não, dependem de uma mala média para viver. É um exatamente. nômade de verdade, é diferente dos nômades digitais que fala assim: ah, sou um nômade digital. O cara compra uma casa em Miami, pô, nômade digital, É, bacana. Ele tirou os pertences dele aqui e colocou lá em Miami. Então, uma TV de 80 exatamente. polegadas, tem 6 computadores, 20 câmeras e vai. Ah, não, Né? Não, é isso mesmo. você é um nômade mesmo. Você é aquele índio que tá com a Futebol, mochila.
É, o esquimó. Você é o esquimó. Com certeza você ganhou do esquimó nessa. Você ganhou do esquimó nessa, né? Você Eu tá. quero os carros da lenha, eu compro no lugar que eu chego, né? É. Ó, eu vou. Daniel, assim, a gente vai continuar esse. Eu vou dar um corte aqui agora, que é um respiro, que a gente sempre faz duas Ok. etapas.